tudo bem? Eu queria trazer uma palavra para vocês nesse dia e dizer para você, você é uma bênção aonde estiver. Às vezes a gente vê pessoas correndo atrás de bênção, lutando por bênção e não entende que a bênção é você. Eu quero falar aqui de Gênesis 26, 17, e conta-nos a história de que Isaac havia perdido seu pai Abraão, e ele volta então para a terra de Gerar, onde Abraão havia habitado e havia cavado poços. E esses poços que Abraão cavou foram entupidos, entulhados pelos filisteus. E é interessante a gente ver que no deserto a maior riqueza não é ouro, não é prata, não é dinheiro. A maior riqueza no deserto é água. Que sentido faz tapar um poço de água? Mas o inimigo foi lá e tapou tudo, deixou sem nada, deixou deserto novamente aquele lugar. Isaac então reinicia o trabalho que seu pai havia feito. Ele traz a lembrança da herança que Abraão havia dado a ele. E ele começa então a desentulhar aqueles poços. E é interessante que ele vai e põe os mesmos nomes que o seu pai havia dado. Isso é honra, né? Honrando aquilo que o seu pai havia feito. E é interessante, né, que o que a gente observa aqui nessa história é que os poços estavam lá, todo mundo conhecia, eram conhecidos desde o tempo de Abraão, mas ninguém havia procurado desentupir aqueles poços. Eu fico imaginando quantas pessoas passando necessidade de água no deserto, mas ninguém tinha ousadia, ou vontade, ou desejo de desentupir aqueles poços. Isaac então vai e começa a desentupir os poços. E quando ele desentulha os poços, quando ele abre os poços, começa a se servir dele, aparece dono. Olha que coisa interessante. Quantas vezes nós estamos trabalhando, nós estamos lutando, trabalhando numa terra, fazendo algo, e de repente alguém fala, não, isso aí que você está fazendo é meu. Eu me lembro até uma situação que aconteceu na minha vida profissional, em que eu passando numa rua de um bairro pequeno, de uma cidadezinha aqui da Grande São Paulo, parei num açougue. E eu achei muito engraçado, porque o bairro era pequeno e do lado do açougue havia outro açougue. Eu entrei naquele açougue, comecei a conversar com o rapaz, oferecendo produto. Ele falou, eu faço cadastro com você, tudo bem, não tem problema não. Mas se você não pode vender para o meu vizinho que está aqui do lado, porque é um cara invejoso. Ele abriu aqui porque eu abri, e eles viviam naquela briga. Se um fornecedor atendia um, não podia atender o outro. E a consequência dessa briga deles, sabe o que foi? Os dois faliram. Porque um queria vender mais barato que o outro, mas o que eles não entendiam é que mesmo que alguém abrisse um outro estabelecimento do seu lado, o atendimento deles deveria ser bom, o cuidado deles com o cliente deveria ser bom. Eles estavam tão preocupados em brigar um com o outro que eles esqueciam dos clientes e faziam até inimizade com os clientes que compravam na outra casa. Quantas vezes nós estamos assim batalhando, lutando, desentulhando poços, e aí vem alguém e fala, não, isso aí é meu. E a gente discute, briga, quer bater, como os pastores de Isaac queriam fazer. Não, a gente suou a camisa, a gente arregaçou a manga, ninguém fazia nada aqui. E agora que tem água aqui, o pessoal fala que é deles. Isaac tomou uma postura diferente. Ele vem e fala, não, deixa para eles. Precisam muito mais do que nós. Vamos embora, vamos seguir em frente. Ele sabia a quem ele servia, o Deus que ele servia.
Ele conhecia o Deus que tinha andado com Abraão, com o pai dele, e nunca tinha deixado Abraão passar necessidade. E ele vai mais à frente e cava outro poço. E lá vem o povo de novo. Talvez hoje você está cavando, e não está saindo da situação, não está mudando a história. Quero te dizer uma coisa: continue cavando, continue confiando, continue buscando a presença de Deus. A situação vai mudar. E é interessante que os pastores de Isaac vão e cavam um terceiro poço. E esse poço ninguém discute com ele. O interessante que eu vejo aqui nessa história toda não é a questão de cavar poços aqui e ali. O interessante é ver Isaac ter a certeza de que aonde ele fosse, Deus estaria com ele. Talvez na memória de Isaac veio aquela história que talvez o pai dele, Abraão, havia colocado ele no colo e dito: olha, filho, teve uma situação na minha vida em que eu tive que optar entre continuar com o Ló andando comigo, ou a gente viver discutindo, ou eu caminhar sozinho. E aí vejo o Isaac ali sentado no colo do pai e Abraão dizendo: olha, sabe o que eu fiz, filho? Eu falei pro teu tio, olha assim, olha, escolhe o lugar que você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para as Campinas, eu vou para o deserto, não tem problema. E ele devia se lembrar de que Ló olhou para as campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra e foi para lá, enquanto Abraão, seu pai, foi para o deserto. Mas lá no deserto Deus fez Abraão prosperar. Então Isaac sabia que aonde quer que ele fosse, ele seria uma bênção. Porque Deus havia dito para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser uma bênção. Quando nós entendemos isso, amado, que a bênção estará conosco, aonde quer que formos, não há lugar ruim, não há situação irreversível, não há dificuldade. E é isso que eu quero deixar para você. Você é uma bênção. Você é uma bênção. Não importa quantos poços você tenha que cavar, não importa quantos inimigos você tem que enfrentar, continue crendo, confiando. Deus é contigo. Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus.